Olá, confira os destaques desta edição do Repórter Justiça. Termina recesso forense dos advogados e os prazos processuais voltam a correr normalmente no Poder Judiciário. Empresa operadora de telefonia é condenada a indenizar cliente que teve linha telefônica bloqueada. No quadro Entenda Direito, a gente explica tudo sobre audiência de custódia. E ainda vamos esclarecer uma dúvida sobre testamento e herança. Agora, no Repórter Justiça. Uma financeira que não cumpriu o acordo de crédito bancário terá de indenizar um cliente em R$5.000. De acordo com a decisão do juiz Fabiano Gonçalves Marques, da comarca de Alvorada, a empresa deverá declarar a nulidade do contrato e interromper as eventuais cobranças das parcelas. A consumidora realizou um empréstimo de R$10.000, mas ao tirar o extrato da conta, percebeu que o valor creditado era de apenas R$ 5.736,21, bem abaixo do contratado. O juiz julgou procedente o pedido da cliente. A empresa terá de anular o contrato celebrado e pagar uma indenização no valor de R$ 5.000 por danos morais. O recesso dos advogados já terminou. Com isso, os prazos processuais também já não estão mais suspensos e o ano judiciário começa oficialmente no dia 1º de fevereiro. Confira na reportagem de Fernanda Veloso. Desde o último dia 8, com o fim do recesso de magistrados e servidores, o atendimento no Poder Judiciário do Tocantins para o público em geral voltou a ser feito normalmente. Já os advogados só retornaram às atividades com atuação nos processos após o dia 20 passado. O recesso regimental não impediu a prática de ato processual de natureza urgente ou necessária, a preservação de direitos, não atingindo os processos envolvendo réu preso e adolescente internado, autos vinculados à respectiva prisão ou internação, nem às audiências de custódia e ainda processos e sessões de cunho administrativo. Os prazos processuais já voltaram a ser contados normalmente, mas mesmo no período de recesso forense, os processos puderam ser protocolados normalmente pelo Sistema de Processo Eletrônico, EPROC, de qualquer parte do mundo usando a internet. As atividades no dia 8 de janeiro retornaram normalmente, com o retorno dos servidores e magistrados. Porém, existe um procedimento que o judiciário faz todos os anos, e aqui não foi diferente, e o presidente, através de um decreto, ele suspendeu os prazos criminais, porque o CPC, no artigo 220, já suspende os prazos na área civil, Então, para proporcionar um relativo descanso aos operadores do direito, o Poder Judiciário edita esse tipo de decreto, suspendendo os prazos do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, como está previsto no CPC. Vale ressaltar que, mesmo a gente estando de recesso, o Poder Judiciário funcionou normalmente em ritmo de plantão, porque tanto no primeiro grau como no segundo grau, nós disponibilizamos aos cidadãos o serviço, colocando servidores, magistrados e desembargadores de plantão, para que apreciassem todas as matérias que chegassem ao Poder Judiciário de acordo como disciplina a resolução número 12 de 2012. E com relação à protocolização, o ajuizamento das demais ações, embora os advogados estejam no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro relativamente de folga, mas o Poder Judiciário permite que seja ajuizado, permitiu durante todo esse período o ajuizamento das ações normais. Qualquer tipo de ação pode ser protocolizado, porque o nosso processo eletrônico, através do EPROC, funciona desde 2011 desta forma. No dia 1º de fevereiro será feita a abertura oficial do ano judiciário no Tribunal de Justiça. A sessão acontece às 2h da tarde aqui no Tribunal Pleno, com a presença dos desembargadores que compõem a Corte. A partir daí, o Conselho passa a se reunir 2 vezes ao mês, na primeira e na terceira semana, sempre às quintas-feiras. As sessões são transmitidas ao vivo pelo site do TJ. As atividades também já iniciaram para as câmaras julgadoras. Primeira e segunda câmaras criminais funcionam às terças-feiras, com sessões a partir das 14 horas. Primeira e segunda câmaras cíveis funcionam às quartas-feiras, a partir das 14 horas.
sempre com a presença de no mínimo 3 desembargadores, inclusive seus respectivos presidentes. E no quadro Por Dentro do Judiciário, hoje a gente tira uma dúvida sobre testamento e herança. Confira. Meu nome é Vinícius, eu queria saber o que acontece com a herança quando a pessoa não deixa o testamento. Olá, Vinícius. Respondendo à sua pergunta, quando uma pessoa falece sem deixar testamento, os bens desta pessoa serão processados na forma do Código Civil Brasileiro. Nós temos a previsão deste processamento no artigo 1829. Ali existem todas as regras que devem ser obedecidas para o processamento deste inventário. E se você também tem dúvida ou alguma curiosidade sobre algum termo jurídico, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3218-4437. A sua participação é fundamental. A seguir no quadro Entenda Direito, nós vamos explicar como funciona a audiência de custódia. Em instantes. O juiz Fábio Costa Gonzaga, respondendo pela comarca de Colmeia, determinou na quinta-feira, dia 11, que a Agência Tocantinense de Saneamento, ATS, regularize o fornecimento de água na cidade de Pequizeiro. O prazo é de até 10 dias, sob pena de multa diária de R$1.000. A falta de água na região continua mesmo no período chuvoso e o município está em estado de calamidade desde junho de 2017. Pequizeiro é uma das cidades do interior tocantinense cujo abastecimento de água é de responsabilidade do governo do estado por meio da ATS e não da concessionária BRK. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as empresas, ou nesse caso o governo, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, em relação àqueles essenciais, devem ser contínuos. Isso o magistrado deixou bem claro em destaque na decisão dele. Agora nós vamos falar sobre audiência de custódia. Nas comarcas de Palmas, Araguaína e Gurupi, um novo procedimento vem agilizando a apresentação do preso em flagrante ao juiz. Por meio do sistema EPROC, todas as demandas são encaminhadas ao magistrado, que vai então tomar as medidas necessárias em relação à pessoa presa. Mas o que são e como funcionam mesmo as chamadas audiências de custódia? Você sabe? Se a sua resposta foi não, a gente te ajuda a entender melhor esse assunto no quadro Entenda Direito. A audiência de custódia busca garantir os direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão. Conforme a Resolução 2013 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, a pessoa presa em flagrante deve ser apresentada ao juiz dentro de 24 horas. Neste momento, o magistrado avalia as condições da prisão e decide pela manutenção do encarceramento do preso ou concessão de liberdade provisória, substituição da prisão por medidas cautelares, conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e até relaxamento da prisão em caso de eventual ato ilegal. Participam da audiência de custódia o juiz, um representante do Ministério Público, a pessoa autuada em flagrante, seu advogado ou defensor público. E olha só, mais uma decisão da Justiça beneficiando um consumidor. A operadora de telefonia Claro S.A. foi condenada pela Justiça a indenizar em R$5.000 uma cliente que teve a sua linha telefônica bloqueada. A empresa alegou que a suspensão dos serviços ocorreu por suspeitar de uma fraude, mas, de acordo com a sentença, a empresa não conseguiu comprovar a justificativa. Conforme a decisão do juiz Rodrigo da Silva Pérez Araújo, a usuária buscou o restabelecimento da linha junto à empresa e nada foi resolvido, prejudicando a vida da consumidora, que é comerciante. Bom, por hoje é só, mas você sabe, né? Todas as matérias dessa e de todas as edições do Repórter Justiça estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E
para acompanhar tudo o que acontece na Justiça do Tocantins, basta ficar ligado e conectado às nossas redes sociais e ao site do Tribunal de Justiça. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.